gente querida, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, para nós darmos continuidade à série Forças na Fraqueza. Nós vamos ter mais uma palavra sobre essa série, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe, esse texto fala de algo para mim que ainda é um grande mistério, a respeito dessas forças que Davi alcançou no Senhor. Nós temos que lembrar que Davi não era ainda o grande rei Davi, o homem de grandes feitos que a Bíblia narra. Era ainda um jovem que tinha saído fugido da terra de Israel, porque Saul, o rei, ficando sabendo que ele tinha sido ungido rei, Davi tinha sido ungido rei por Samuel, e Saul então ficou com ciúme, com inveja, e tentou matar Davi. Davi então foge de Israel e ele vai morar nessa cidade, Ziclag. É uma cidade do território dos filisteus. Em um determinado momento, Davi é convocado para ir à guerra junto com o rei dos filisteus, e ele vai deixando a sua cidade com os jovens, as crianças, os velhos, e aí os amalequitas vêm, destroem a cidade, levam os idosos, as crianças e as mulheres como escravos. Davi e seus homens chegam e veem aquela cena. Que situação difícil! Como você se sentiria nessa situação? O texto diz que eles ficaram profundamente angustiados, porque estavam perdendo tudo que tinham, e principalmente a sua família, os seus. Sabe, 3 coisas que eu quero deixar para você hoje, a respeito de onde vêm essas forças, como alcançar forças em momentos de crise. Estamos tendo tempo de crise, fechados nas nossas casas, angustiados por aqueles que morrem, angustiados pela doença que chega ao Brasil de uma forma tão cruel e tão forte. Eu quero deixar para você nesse tempo 3 palavras. Primeiro, unção. Davi havia sido ungido rei. Ele tinha sido ungido rei de Israel. E essa unção tinha vindo sobre ele. E ele se tornara um homem forte, um homem poderoso. A unção do Senhor fez diferença na vida de Davi. Pense um pouquinho nisso, nesse tempo que você está aí em casa, fechado dentro de casa. Busque a presença do Senhor, busque a unção do Senhor. E eu tenho certeza que essa unção vai trazer forças para você nesse dia. A segunda palavra é intimidade. Davi era um adorador. Não se tornou um adorador quando ficou famoso, quando virou um rei poderoso. Não, ele era um jovem adorador. A Bíblia diz que Samuel, quando chegou na casa de Davi, todos os filhos do pai de Davi passaram, e Deus encontrou em Davi um coração que era dele, um coração totalmente dele. Deus falou: eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. E falou para Samuel: unja esse jovem, porque ele se tornará um rei de Israel. Davi era um jovem que tinha intimidade com o Senhor.
E a terceira palavra que eu quero deixar para você é fé. Davi era um jovem de fé. E eu me lembro da situação do gigante. Um gigante se levantara contra Israel, um gigante filisteu, um homem alto, forte, poderoso nas armas, como diz o texto. E todo dia ele ia diante do exército de Israel, desafiava: quem vem lutar contra mim? E diz o texto que todos ficaram atemorizados, inclusive o próprio rei Saul. Mas Davi, vendo aquela situação, ele falou: quem é esse incircunciso para se levantar contra o rei de Israel, contra o Deus de Israel? E Davi fala para o rei: eu vou enfrentar esse gigante. Porque Davi tinha fé. Ele tinha matado um leão, ele tinha matado um urso. E agora, diante do gigante Golias, ele se levantou com fé e venceu aquele gigante, e matou o gigante, e libertou o povo de Israel do jugo dos filisteus. 3 palavras que eu quero que você lembre. A primeira é unção, busque a unção do Senhor. A segunda é intimidade, aproveite esse tempo de acolhimento para buscar a presença do Senhor. E a terceira, seja uma pessoa de fé. Não se deixe abater pelo pessimismo, não se deixe abater pelas situações que nos cercam. Confie no seu Deus, creia que Ele está sentado no trono, governando. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar com você. Aproveite esse tempo de reclusão, de isolamento social, para estar com o seu Deus, para estar com o nosso Deus, lendo a palavra, estudando a palavra e buscando a presença dEle. Olha, eu quero deixar por último uma palavra de bênção para você. Que o Senhor da paz traga paz sobre a sua vida. Que o Deus de amor enche o seu coração de amor. Que o Deus provedor traga segurança para a sua casa. Que proteja você de todo mal e que te encha de graça, de misericórdia e de tranquilidade nesse tempo de crise e de dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha uma boa semana e até o próximo vídeo. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar.